Vamos lá. Calcule a pressão exercida pelos pés de uma mulher de massa igual a 50 kg, 50 kg. Considere que a mulher se encontra em pé e que a área total de seus pés seja de 150 centímetros quadrados, tá? Então, nessa questão é o seguinte, ó. Se você desenhar aqui a questão da referência, então você tem essa mulher. Então, essa mulher exerce uma área. Quando ela pisa com os seus pés, ela ocupa uma área, de acordo com o nosso enunciado, desenhando aqui o nosso contexto, ela exerce uma força de ação, no caso será o seu próprio peso, né? No caso para baixo, e nessa área aqui de contato, ela exerce uma área de 150 centímetros quadrados, tá? 150 centímetros quadrados. Então nessa questão ele quer que a gente calcule a pressão exercida por ela nesse chão, tá? Nessa área total que ela ocupa. Então vamos lá então. Eu sei que pressão é força sobre área, tá? Pressão é força sobre área. Uma coisa que é interessante, a área eu tenho, que nesse caso a gente vai fazer a conversão para metros quadrados, porque a unidade de pressão é newtons por metros quadrados, tá bom? E nessa condição a gente vai fazer a conversão, tá? E primeiramente a gente tem que entender quem é essa força. Nesse caso, essa força exercida por essa mulher, de acordo com o nosso contexto da questão, vai ser seu próprio peso. Então, nesse caso, como é seu próprio peso, então essa força que exerce essa pressão nessa área de contato vai ser o seu peso. Então, nesse caso, a gente utiliza a referência do nosso peso, tá? Lembrando lá pelas leis de Newton que peso é massa vezes gravidade. Então, se o seu próprio peso exerce uma pressão sobre esse piso. Então, vamos lá fazer nossas mudanças. Vamos lá. Então, aqui a unidade que a gente vai utilizar, vamos fazer a mudança. Ela está 150 centímetros quadrados. Vamos fazer essa conversão para metros quadrados, tá? Fazendo as mudanças aqui, ó, metros quadrados, decímetros quadrados e centímetros quadrados, tá? Como eu estou em centímetros quadrados, como nós vimos aí na aula 1 de sistema de superfície, que você faz a conversão, né? Ou seja, para a direita você anda de 2 em 2, para a esquerda você anda de 2 em 2, tá? De 2 em 2. Então, a ideia aqui é o seguinte, como estou em centímetros quadrados, vou fazer a conversão para metros quadrados. Então, nesse caso, vou andar duas casas para a minha esquerda. Então, fazendo a nossa conversão aqui, ó, fazendo a mudança de 150, vai ser, ó, vírgula aqui do lado direito da minha numeração. Aí fica, ó, 1, 2, 3, 4 casas para minha esquerda. Aí puxa a vírgula, aqui 0 e 0, tá? Então, tá aqui a nossa conversão. Isso aqui já em metros quadrados, tá bom? Metros quadrados. Então, já sei que pressão é força sobre área. E uma coisa que eu sei também é que essa força é seu próprio peso, que é massa vezes gravidade, isso dividido pela nossa área que foi dada. Então, fazendo as nossas substituições, eu tenho a massa do corpo que é dada a 50. Vamos considerar aqui na Terra, vamos utilizar o 10 como referência, e que dividido pela área, que é 0,0150, tá? 150. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, então minha pressão vai ser 50 vezes 10 vai dar 500, tá? Vimos na aula aí de pressão, você tem aqui 4 casas decimais. E lembrando que você pode assistir o vídeo e tal, e nós acrescentamos nessas 4 casas, colocando o número de zeros em cima. Então, são 4 casas, vou colocar 4 zeros aqui, ó, tá? Eliminando essa vírgula de baixo. Então, fazendo esse cálculo aqui, né? Aí fica sumindo os zeros, então fica 150, tá? 150. Aqui eu já posso cortar esse zero com esse zero, e fazendo esse cálculo aqui, então fazendo esse cálculo aqui, teremos 3, 3, 3, 3, 3, ou seja, 33.000,33 Newton por metros quadrados, tá? Então, repara que uma pressão altíssima, tá? A massa que ela exerceu sobre esse corpo
Basta você analisar o seu próprio peso em contato com esse chão, gera uma pressão elevadíssima, ou seja, 33.333,3 newtons por metro quadrado, tá bom? Certo, galera? Vamos para a próxima questão. Então, questão 2. Um cubo maciço, né? Assim como o da figura abaixo, de aresta 5 centímetros, e massa igual a 10 gramas, enquanto se é apoiado sobre uma superfície lisa e horizontal. Sendo a aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão que esse objeto exerce sobre a superfície. Então, novamente, ó, você lembrar a questão anterior, né? Aqui você tem, nesse caso, a aresta, que ela tem 5 centímetros, e aqui também vai ter 5 centímetros, tá? Então, calculando essa área aqui, ó, eu sei que a área é base vezes altura, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar essa referência aqui lateralmente, tá? Então, nesse caso, ó, vai ser 5 vezes 5. Então, essa área aí vai ser 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados, tá? Centímetros quadrados. Fazendo a conversão de centímetros quadrados para metros quadrados, já sabemos que são 4 casos que eu vou ter que dar minha vírgula para a minha esquerda para colocar a unidade padrão, né? Então, ando aí 4 casos aí para a minha esquerda, beleza? Então, 2 e 2, 4 casos. Então, vamos andar aqui, ó. Então, vai ficar 25. Aí, ó, 1, 2, 3, 4 casos para a minha esquerda. Então, vírgula, 0, 0 e 0, ó. Então, isso aqui equivale a 0,0025, tá? Metros quadrados, tá? Certo? Então, olha lá. Vamos calcular agora essa pressão, ó. Pressão é força sobre a área. Novamente, ó. A força que exerce sobre essa superfície lisa horizontal é o próprio peso do nosso bloco, tá? Esse bloquinho aí tridimensional. Então, novamente, ó, sei que essa força que exerce sobre esse corpo é o próprio peso. E a gente sabe que peso é massa vezes gravidade, tá? Novamente, ó. Ou seja, o próprio peso de uma pessoa exerce uma pressão em qualquer superfície em contato, beleza? Então, pressão vai ser massa vezes gravidade. Isso aqui dividido pela nossa área que a gente acabou de achar, que é 0,0025. 0,0025, tá? Então, fazendo as nossas substituições, fazendo aqui no canto, teremos que a pressão vai ser, a massa é 10, tá? Aqui é 10. Então, se você fazer a conversão de grama para quilograma, que é do Sistema Internacional, então vamos fazer aqui no canto, ó, 10 gramas, basta você dividir isso aqui por 1000, significa que 1 quilo tem 1000 gramas. Então, vou andar 3 casas para minha esquerda. Então, andando 3 casas para minha esquerda, eu terei assim, ó, 1, 2, 3, puxa a vírgula, aqui 0, tá? Então, 0,010. Vamos colocar aqui, então, 0,010 vezes 10, tá? Isso aqui dividido por 0,0025, ó. Então, alguns truques matemáticos serão necessários agora para a gente realizar o nosso cálculo. Olha lá. Então, se você multiplicar aqui vezes 10, você, quando é a multiplicação por 10, você anda uma casa para a tua direita, ó. Uma casa para a tua direita. Então, vai ficar 0,10. 0,10. Então, vamos colocar aqui, ó. Vai ficar 0,10. Tá? Porque você andou uma casa para a tua direita, porque aqui é vezes 10, tá bom? Da gravidade. Aí, dividido por 0,0025, tá? Lembrando que aqui são 4 casas que eu vou andar para minha direita, tá? É como se eu multiplicar isso aqui em cima e embaixo por 10.000, tá bom? Então, vamos fazer aqui o nosso cálculozinho, ó. Então, vou andar, ó. Como é 4 casas decimais, multiplicado por 10.000 no caso, então vou andar 4 casas para minha direita, ó, com a vírgula, ó. 1, 2, 3, 4. Aí puxa a vírgula. Aí, ó, nesse espaço vazio eu vou colocar o nosso zerinho e zerinho, né? Então, quando você tira a vírgula, fica 0,10, que é a mesma coisa que 10, tá?
E as duas casas que sobraram, ó. 1, 2, tá? Isso aqui dividido por, quando você tirou a vírgula, né? Nesse caso, subiu essas 4 casas decimais que você andou para a tua direita. Então, você coloca apenas o 25 aqui, tá? Então, finalmente aí, fazer nosso cálculo. Então, 1000 dividido por 25, isso vai ser igual a 40, né? 40 newtons por metros quadrados, tá? Entre a vela e a bola de gude, qual deverá ter a menor densidade, tá? Lembrando, ó, que você tem aqui algumas substâncias diferentes, né? Você tem uma, além de substância aqui talvez um pouco mais cristalina, aí você tem 1, 2, 3, 4, 5 e provavelmente uma sexta substância. Só que você tem aqui alguns objetos que foram colocados, que foi a rolha, a vela e a bola de gude. A pergunta é, quem tem menor densidade? Menor densidade é aquele que vai sempre ocupar a parte superior. Superior porque não é aquele maior, não. Porque como ela é menos densa, então ele ocupa sempre a parte superior. Então nessa circunstância aqui, se você perguntasse, professor, qual destes tem maior densidade? Maior densidade vai ter, ó, a bola de gude, porque ela está na parte inferior, porque ela é mais densa, então ocupa a parte superior, perdão, parte inferior. Então fica a bola de gude, colocar assim, ó, bola de gude, abreviado, vai ter maior densidade do que da vela, tá? Do que da vela e maior do que a, no caso aqui dessa nossa rolha, tá? A pergunta é entre a vela e a bola de gude, ó. Entre a vela e a bola de gude, ou seja, nesse caso, quem tem menor densidade é a nossa... Nesse caso vai ser a nossa vela, né? Vai ser a nossa vela que vai ter menor densidade. Densidade da vela, nesse caso, terá menor densidade. Tá bom, galera?